Olá, tudo bom? Hoje nós vamos estudar a demonstração de resultados do exercício, também conhecido como DRE. A DRE é que faz o link entre ativo e passivo no balanço patrimonial quando apura nas operações de vendas, as operações de vendas e despesas que ocorrem no período que normalmente de janeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro, quando você apura o final do resultado do exercício, você vai verificar se deu lucro ou prejuízo, aí você vai fechar o seu balanço patrimonial. Essa é a função do DRE, apurar lucro e prejuízo. Vamos ver como isso acontece? A DRE é um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em um determinado período, que normalmente ocorre em 12 meses, de janeiro a dezembro. É apresentada de forma vertical. Começa pela receita, né? Então, de receita para as despesas, para apurar o lucro ou o prejuízo do período. A DRE, ela pode ser elaborada de forma simples ou completa. Normalmente, as empresas fazem a apuração da DRE de forma completa. Então, nós vamos aprender de forma completa. Então, vamos compreender o que é a receita bruta da empresa. Receita bruta é o total das vendas relacionadas àquelas que a empresa quer vender, do produto que ela vende. Por exemplo, uma loja de sapatos vende sapatos e essa é a receita da venda de produto dela. Vendeu o sapato, entra a receita. A receita bruta ocorre porque dentro dela tem os impostos, tem aquela parte que não pertence à empresa, que pertence ao governo. A empresa é um fiel depositário. Ela recebe, ela emite uma nota fiscal total, recebe e ela vai então tirar a parte do governo e ficar com o que é a receita para trabalhar dentro da empresa. Nós vamos ver passo a passo. Então, dentro dessa receita bruta, nós vamos encontrar grupos de contas que nós vamos ter que deduzir. Por exemplo, os impostos, né? Os impostos que são referentes ao produto que foi comercializado ou industrializado. Nesse sentido, não representa um sacrifício para a empresa. A empresa fez a produção, apurou seus custos, inclui nesses custos os valores agregados, apura os impostos e esse imposto ele vai ser destinado entre o que a empresa recebeu de créditos de impostos e débitos de impostos, ela vai pagar para o governo. Então, dentro disso também, das deduções, você pode encontrar, por exemplo, a empresa fez uma venda e o cliente devolveu a mercadoria. Então, pode ser deduzida aqui nesse grupo também. Ou a empresa fez a venda e resolveu dar um desconto, um abatimento. Também o abatimento pode entrar nesse grupo de deduções. Então, fica a receita bruta menos deduções, nós vamos ter receita líquida. A receita líquida, ela pertence à empresa. É a partir dela que a empresa vai tirar seus custos, suas despesas operacionais e vai chegar no seu lucro. Então, assim, dentro da receita líquida, você vai encontrar os custos. Então, custos que são gastos com a produção, matéria-prima, mão de obra, depreciação de bens, né? Aluguel do depósito ou do prédio, energia da área produtiva. Então, isso tudo serve para apurar custos. Fez a dedução dos custos do período, você vai encontrar o lucro bruto. O lucro bruto, ele pertence à empresa, mas dentro dele você ainda vai encontrar algumas despesas que precisam ser deduzidas, como, por exemplo, despesas administrativas, despesas de vendas, despesas financeiras, despesas de variação cambial e outros tipos de despesas podem acontecer. Tirando as despesas do lucro bruto, nós temos então o lucro operacional. Depois do lucro operacional, nós encontramos também um grupo de contas que é conhecido como perdas e ganhos.
essas contas também são conhecidas como receitas não operacionais e despesas não operacionais. O que significa isto? São aquelas receitas que a empresa ela vai receber, mas não está relacionado com a venda do produto que ela trabalha. Por exemplo, nesse caso, a gente trouxe a loja que vende sapato. O sapato é o produto que vai gerar a receita principal da empresa. Mas se essa empresa, por algum motivo, vender um imobilizado ou uma sucata, algum tipo de receita que não está relacionada ao seu produto principal, aí isso vai se chamar de receita não operacional. Da mesma forma, pode acontecer a despesa não operacional. A empresa tem um carro, esse carro ele é vendido, na venda você arrecada um valor abaixo do que está registrado no balanço patrimonial. Então, na baixa vai entrar o valor do dinheiro no caixa e a baixa, a diferença do valor registrado, vai entrar como despesas não operacionais. Feito isso, você encontra o lucro antes da distribuição. Essa distribuição está relacionada à distribuição de impostos com o governo, também com participação dos administradores, com gratificações. Então, a empresa apura um lucro antes da distribuição, faz a distribuição e aí ela encontra o lucro líquido. Esse lucro líquido, em tese, pertence à empresa, mas os sócios, eles não podem ficar com lucro total. O sócio, ele precisa, o proprietário, ou os acionistas, ou o sócio, precisam verificar qual é a parte desse lucro que já está comprometido, já está empenhado com compromissos assumidos pela empresa, como, por exemplo, pagamento de fornecedor, pagamento de salários, pagamento dos impostos, e tem também que deixar uma parte reservada para novos investimentos, para capital de giro. Então, a contabilidade faz a apuração de todos os valores que a empresa deve, né, que ela está comprometida, de todos os investimentos que ela deverá fazer, e ela então analisa quantos por cento ela pode retirar, por exemplo, para dividendos. Dividendos é aquela parte do lucro que se destina ao sócio, ou ao proprietário, ou ao acionista. Isso só ocorre, ou normalmente, na maior parte das empresas, vai ocorrer no final do período do exercício, quando você apura esse lucro. Aí você apura o lucro, deixa uma parte de capital de giro para cumprir com as obrigações que já foram assumidas, e a outra parte você pode determinar uma outra parte que você pode retirar, então, como dividendos, que seria o retorno do capital investido. Aí sim você encontra o lucro líquido, o que é retido na empresa, e é esse lucro líquido que vai fechar o nosso balanço patrimonial. Então, assim, olha, recapitulando, receita bruta menos deduções, receita líquida. Receita bruta menos deduções, receita líquida. Menos custos, lucro bruto. Você, dentro de custos, pode encontrar a nomenclatura de CPV, que é o custo do produto vendido, CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou CSP, que é o custo do serviço prestado. Mas pode acontecer da empresa ser uma indústria, comércio e prestadora de serviço. Então, pode ocorrer as três nomenclaturas no mesmo demonstrativo para a apuração de custos. E aqui você tem, então, um demonstrativo um pouco mais completo, né? O lucro operacional, até chegar no lucro operacional. Então, você tem receita bruta menos deduções, receita líquida menos custos das vendas, lucro bruto menos as despesas operacionais, lucro operacional. Nas próximas aulas, nós vamos ver, então, também as contas que vão depois do lucro operacional, que são as receitas não operacionais, despesas não operacionais, encontra o lucro antes do imposto de renda. Depois, tira-se o imposto de renda e as gratificações, a distribuição de valores para os empregados, e aí você encontra o lucro líquido antes dos dividendos. Faz a distribuição dos dividendos e encontra o lucro líquido que vai fechar o balanço patrimonial. Aqui você já tem ela com um pouco mais de detalhamento, né, no formato que tem que ser feito.
E esta, então, nesse momento, é a nossa